Desculpa aí, gente, vocês estão falando com um aleijadinho. Boa noite, Deus abençoe. Que alegria estar de novo com vocês neste combate, nesta quaresma. Que alegria, que a paz, que o amor de Deus esteja no seu coração. Hoje o nosso tema é um tema bem atraente: como alcançar o milagre na nossa vida. Vocês vêm caminhando as semanas, nós estamos agora na reta final. Se prepara, porque essa semana é a semana da colheita, é a semana do milagre. Nesses dias até o nosso encontro que teremos de combate, de grandes bênçãos, você vai encontrar os caminhos de libertação. Quero saudar junto conosco também hoje Padre Duarte Lara. Quero que vocês aí de casa dêem uma salva de palmas bem forte para ele, porque a Récide, o Instituto inteiro está aplaudindo esse grande homem de Deus, profeta dos nossos dias. Alguém que testemunha muito mais com a vida do que com as palavras, apesar de toda a sabedoria, de todo o entendimento que Deus lhe deu para fazer a leitura do tempo que nós estamos vivendo. E se não fosse esse grau de santidade, ainda o seu ato de amor e de comunhão com Maria, aquela que com suas lágrimas de sangue vai destruindo todo o império infernal, vai passando na frente, esmagando a cabeça da serpente e nos livrando de todo o perigo iminente. Bença, Padre, bem-vindo nesses dias ao Instituto. Saúdo aqui as madres também, saúdo os irmãos, as irmãs, que, gente, estar aqui na Récide é estar no paraíso. Aqui, se eu posso dizer com toda a minha pobreza, mas com os meus botões espirituais, cada vez que eu passo naquela porta de entrada aqui, eu fico pensando, essa deve ser pelo menos uma aba da porta de ouro da onde Jesus vai voltar, porque aqui a gente entra no céu mesmo, aqui se reza, aqui se adora, e aqui se faz uma grande coisa que é necessário para nós alcançarmos o milagre. Aqui se louva, se louva, se louva. Não se coloca num estado de murmuração, de vitimação, de se sentir a escória da humanidade. Aqui, quanto mais a cruz é pesada, mais louvor e júbilo ao Senhor. Isso é uma lição para todos nós. Nesse caminho de libertação, irmãos e irmãs, nós encontramos muitas dificuldades. Eu estou aqui pregando para vocês com uma perna quebrada. No último dia 26, na missão, eu sofri uma queda em Brasília, na Canção Nova, fraturei a perna. Dia 28 eu fiz a cirurgia e continuo caminhando. Na última terça-feira tirei os pontos, mas já estou em missão. Por quê? A cruz não é para nos levar a um estado de calamidade, mas entender que com ela vem a nossa libertação, com auxílio de São Miguel, com auxílio de toda a corte dos anjos celestiais. Aliás, amanhã nós vamos falar disso, da importância dos anjos na nossa vida. São Miguel, arcanjo, ele vai passar na tua frente. Então, desde você murmurar, desde você reclamar, ao contrário, comece a invocar a sua intercessão. É necessário, para a cura e libertação, nós trabalharmos pedindo a graça de Deus em duas atitudes que nos impedem de encontrar o milagre. A primeira delas é a murmuração. E a segunda, que para mim é a mais elevada, é a falta de perdão. Porque se a gente acompanhar principalmente a liturgia desses dias, a gente vê, a começar do último domingo, que o perdão deve ser dado sempre, mas de uma maneira sincera. E muitas vezes a gente dá um perdão da boca para fora, e isso é o caos da nossa vida. Mas vamos falar primeiro sobre a murmuração. Muitas vezes vivemos batalhas que estão fora do nosso alcance humano. Por exemplo, eu quebrei a minha perna e eu fui fazer a missão online, que eu precisaria ter viajado para a Itália, e estou fazendo a missão online e vejo nos comentários: Antonella, da região de Milão, na Itália,
participando online do encontro que as pessoas estavam presencial em Salerno, e eu estava aqui no Brasil, e ela testemunhando, e eu pregando, orando, sentindo dores que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. E ela começa a testemunhar. Estava numa cadeira de rodas por mais de 3 anos, com uma doença degenerativa incurável. E comecei a orar com vocês, e eu estou de pé pela primeira vez desde quando me paralisou as pernas. E na hora veio a tentação: Senhor, mas o cano que você usa para curar está quebrado, não dá para consertar o cano para a água não vazar, para todo mundo ser curado. Mas na mesma hora eu me reportei de quando meu pai estava no hospital. Eu estava mais de 30 dias fora do Brasil, minha mãe ficou hospitalizada gravemente por 18 dias. Imagine como que fica a cabeça de um filho nessa hora. Eu ligando todo dia, e cada dia as notícias eram piores. De repente a minha mãe, nos últimos dias que eu estou para voltar para casa, ela dá alta do hospital, começa a melhorar. E no dia que eu estava voltando, no domingo, último dia de missão, voltando para Roma para pegar o voo na segunda-feira, eu liguei para conversar com meu pai e minha mãe. Era por volta de 3 horas da tarde em Roma, no Brasil. 3 horas no Brasil, 8 horas em Roma. E minha mãe falou comigo alegre. Eu falei: mãe, eu quero falar com o pai também. E ele me fez a seguinte pergunta, me deu a bênção. Perguntou quantos dias eu precisava para voltar ao Brasil. Na hora eu senti algo que o Senhor queria falar comigo, mas não compreendi. Disse ao meu pai: pai, eu volto terça-feira, eu chego em casa. É aniversário do Davi, nosso netinho de 4 anos, mas eu não vou ver o Davi, primeiro eu vou ver o Senhor. E ele, eu acho que não acreditou, né? Porque o pai sabe quando o filho está falando uma coisa para agradá-lo, mas que no fundo não vai fazer aquilo. Claro que primeiro eu ia ver o Davi, mas eu queria agradar, consolar ele. E ele só fez assim com a mão, como quem diz: não quero mais conversa. Cheguei em Roma, 1 hora depois que eu falei com meu pai. Eu demorei por volta de 3 horas para chegar em Roma. Meu pai já tinha sido hospitalizado. Cheguei na terça-feira, fui direto para o hospital. Meu pai, a gente não conseguia tocar no corpo dele, que ele gritava de dor. E eu, vendo aquele sofrimento do meu pai, as enfermeiras chegaram no quarto e eu estava orando por ele. Precisavam trocar o medicamento, o soro dele. E eu deixei ela sozinha e fui no corredor chorar. Estou no corredor chorando e chega uma mulher vibrando, pulando, jubilosa, me dá um abraço e diz: há muito tempo eu estava precisando te contar. Há mais de 3 anos atrás também eu estava aqui nessa UTI podre de câncer. E minha família me contou, porque eu estava em coma, não te vi, que você veio orar por mim na madrugada, porque você tinha que viajar em missão. E você orou para mim. 3 dias depois eu não tinha mais uma célula cancerígena no corpo, e eu estou aqui hoje cuidando de uma pessoa da minha família que está doente, mas eu louvo a Deus por ter te encontrado. Naquele dia eu abaixei a cabeça e perguntei para Jesus: e o meu pai? E simplesmente naquele momento eu entendi. Jesus falou no meu coração: o que você quer? A tua vontade para o seu pai ou a minha vontade? E eu imediatamente caí na real e falei: meu Deus, isso é murmuração. Como é que uma pessoa vem contar um testemunho de um milagre, da cura de um câncer que desaparece, e eu fico brigando com Deus porque meu pai está passando por uma purificação, porque meu pai está caminhando para o celeiro dos santos? E eu na hora disse a Jesus: Jesus, não me escute, faça a tua vontade. Voltei, já sabia o que ia acontecer. Humanamente falando, porque Deus não me disse nada. Deus disse que ia realizar a vontade dele.
que era a melhor coisa para meu pai, mas eu tomei as minhas iniciativas. Eu saí dali, era de noite, não tinha como voltar com o padre para o hospital, fui para casa, descansei, no outro dia de manhã fui à missa, convidei o padre que prontamente foi comigo ao hospital, atendeu meu pai em confissão, deu a unção dos enfermos a ele, deu a Eucaristia a ele. Naquela noite, 10 horas da noite, o meu pai faleceu. Percebam, não é a murmuração, não é se tornar vítima, por pior que seja a dor, o sofrimento, mesmo que seja um estado de morte. São Paulo vai dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. De que adianta Deus curar um câncer? De que adianta Deus curar uma perna quebrada se eu for para o inferno? E é aqui que eu digo para você, você não está diante de um homem com uma fratura na perna, ao contrário, você está diante de um homem com uma chaga de júbilo e de glória, porque se o Senhor não tivesse quebrado a perna dessa ovelha que vos fala, hoje vocês teriam um homem totalmente carnal pregando aqui, ou talvez infernal. Mas graças a esse incidente que eu passei, hoje vocês têm um profeta, hoje vocês têm um homem de Deus que vem e diz: pare de murmurar, quero o teu milagre, comece a louvar, comece a louvar. Sai da tua solidão, sai desse fechamento que você criou. Olha o que aconteceu com Adão e Eva quando quiseram se isolar. Eva foi enganada diante da madeira pela serpente, mas ao pé da cruz, Maria, acompanhada de João, esmagou a cabeça de Satanás. Se tornou minha mãe, tua mãe, rainha dos anjos, senhora do céu e da terra. Olha para a vida de Maria. Se Eva não soube naquele momento entrar no júbilo do louvor e caiu na tentação do pecado, e por ela que tinha que ser a mãe da humanidade, a mãe de todas as vidas, se tornou a mãe de todas as mortes. E Maria, ao dizer sim a Deus e ao romper todo o seu querer, todo o seu projeto de vida, para que o verbo se fizesse carne, cheia do Espírito Santo, venceu a morte. Se Jesus venceu a morte, Maria, se tornando minha mãe e tua mãe, também venceu tudo que era morte em nós, pois por ela nós podemos encontrar o milagre. Se você está murmurando, lembra do que fala Padre Pio: o inimigo entra pela brecha que você não fecha, que eu não fecho. Jesus não entra por brecha. Se você quer um milagre, abra a porta, e a maneira de abrir a porta é o louvor, é a oração, é a adoração. Como que eu quero um milagre se eu estou distante de Deus? De que adianta Deus curar o meu físico se a minha alma está podre? De que adianta Deus curar a minha doença espiritual se eu vou voltar para o pecado, se eu vou voltar para a vida de orgia, de uma sexualidade desordenada, se eu vou me deixar levar pelas ideologias do mundo, por esse modismo de contrariar completamente a vontade de Deus, nascendo de uma natureza e querendo viver outra, não lutando pela vida, achando que a morte ou a lei que é a favor da morte é normal, porque é para o bem daquele que tem o direito de matar. Se Deus é vida, como pode ser o bem para alguém a morte? Olha, meus irmãos, eu quero trazer essa palavra e eu quero ler ela. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 13 a 22. Conservai a paz entre vós. Pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Aqui eu dou outro testemunho desta ação de Calvário.
Eu digo para o mundo a partir de hoje: se em 15 dias a Cleia, minha esposa, não ganhou direito do céu, não tem mais nada que ela faça que vá para o céu. Porque imagine aguentar um velho chato com a perna quebrada, incomodando 24 horas por dia, gritando de dor. Como que uma mulher dessa não vai para o céu? E em nenhum momento ela reclamou, nenhum momento foi peso, não tinha hora do dia, da madrugada, que ela não estava do lado rezando, que ela não estava do lado se compadecendo. E eu xingando, e eu murmurando, e eu reclamando. Chegou um dia que eu pedi para o padre ir lá em casa para me confessar, porque eu já achei que até eu estava chateado comigo. E aí o padre não deu penitência. E eu falei: nossa, amor, nem era pecado, o padre não deu nem penitência para mim. Ela falou: então eu estou te dando uma paciência. Seja paciente, saiba esperar o tempo de Deus, saiba sofrer a dor em Deus. Vede que ninguém pague o mal ao outro com o mal. Você já pensou se eu fazendo mal para ela, ela fizesse mal para mim? Como é que ia ser? Depois veja: antes procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. E aqui a gente chega no ápice dessa palavra: viveis sempre contentes, orai sem cessar, e em todas as circunstâncias dai graças a Deus, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Qual é a vontade de Deus? Nós só seremos salvos se nós nos colocarmos na vontade de Deus. Ir contra a vontade de Deus, meus irmãos, é negar a salvação. É dizer que eu não quero a vida eterna, mas eu quero a morte eterna. E quantos hoje negam a vontade de Deus? Quantos hoje vivem a banalização do sagrado? Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas: você pode encher de desenhos, para mim não falar outra palavra, no sacrário? Você pode ir à igreja e assistir filme pornográfico no telão da igreja, onde passa os cantos, onde é colocado os avisos. Ele dá para põe lá no Datashow, no computador lá, dá, né? Dá? Não, né? Você vai dizer certamente: não, ele está louco, não pode tatuar o sacrário, não pode assistir um filme pornográfico, não pode mentir dentro da igreja, não pode brigar com o irmão dentro da igreja, não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não pode ter uma sexualidade desordenada dentro da igreja. E aí eu vou perguntar para você: mas por quê? E certamente você vai responder: porque é casa de Deus. E você e eu somos casa de quem? São Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Pare e pense. Sempre que eu não perdoo, sempre que eu guardo a mágoa, o ódio, o rancor, por pior que seja aquele que me feriu, se eu não sou capaz de perdoá-lo, eu também não receberei de Deus o perdão. E aqui o mal pior, o que mais mata a humanidade é o rancor, é o ódio, é guardar a revolta. Deixa eu te dizer: o teu inimigo não merece o teu sofrimento, então perdoa. E basta. E o teu milagre é certo. Romper a murmuração, dar o perdão. O salmista nos mostra que o caminho que devemos seguir é o caminho da glória, do júbilo. Glória ao Senhor. Salmo 37, versículo 17. Sim, este é o caminho, diz o salmista. Se você necessita do auxílio poderoso de Deus, diga sem cessar: glória, glória, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Não faça as pazes com o pecado. Padre Gabriele Amorfi tinha uma frase, amigo de Padre Duarte Lara. Aliás, eu tenho essa alegria de ter estado com o Padre Gabriele Amorfi. Hoje está tocando fisicamente em alguém que também com certeza vai fazer parte do Celeiro dos Céus, que é o Padre Duarte. E Padre Gabriele Amorfi dizia assim: a confissão é um exorcismo para o demônio. É um exorcismo. Porque aquele demônio que
te levava àquela escravidão do pecado. E aqui está o grande milagre. Aquele demônio, quando você recebe absolvição com arrependimento, aquele demônio não tem mais poder de agir em você. Aquela culpa não faz mais parte da tua vida. Então abra o teu coração. Abra o teu coração para o arrependimento sincero. Cardeal Bergoglio conta que no início do seu sacerdócio, ele atendeu um jovem que lhe contou, foi uma das primeiras confissões, barbaridades, coisas terríveis. E no final, aquele jovem pelo jeito conhecia a fé, mas não vivia a fé. No final, esse jovem disse ao recém-padre ordenado: você é capaz de me perdoar se eu não estou arrependido? E ele sabia que não podia perdoar. Ele era formado, ele sabia quais foram os processos de sim que ele teve que dar para que o seu ministério tivesse fecundidade. Então ele abaixou a cabeça e ele escutou uma voz dentro dele que dizia assim: pergunta a esse jovem se pelo menos ele está arrependido de não se arrepender. E conta o recém-padre ordenado que aquele jovem começou a chorar muito e a dizer a ele: tudo o que eu queria era me arrepender. E eu me arrependo de não estar arrependido. Ele na mesma hora levantou e absolveu os pecados daquele jovem, que depois se tornou sacerdote. E que depois se tornou médico de almas. Meu irmão, minha irmã, talvez você não está conseguindo sair deste poço da miséria, da falta de perdão, da falta de louvor. Então, pelo menos se arrependa de não estar conseguindo e busque a misericórdia. Outra arma potente do milagre, o jejum. Ora, o jejum, a confissão, o rosário, a Eucaristia. Agora no Desperta Brasil ficou muito clara essa frase: se comunga pouco, é porque confessa pouco. E se comunga sem confessar, é porque está despreparado. Misericórdia, Deus me acuda. Quanta gente que pensa que a Eucaristia é pão, que pensa que é para encher o bucho e não para salvar a alma. Quanta gente, por não se arrepender, que continua em pecado, talvez até mortal, porque não está acreditando na graça da misericórdia do sacramento, e não está entendendo que a medida da misericórdia de Deus para comigo é a medida da misericórdia minha para com o próximo. Felizes os misericordiosos, porque só eles alcançarão misericórdia. Parece que em situações difíceis a gente reza mais. Eu não sou masoquista, eu não estou pedindo sofrimento. E nem peça, porque eu acho que você que está em casa, como eu, a gente já está sofrendo muito. Talvez na humanidade nunca passamos por um caos. É o caos do caos, diz os cientistas. Mas eles falam da natureza. Olha, se a natureza terminar e nós estivermos na santidade, na graça, misericórdia, pode acabar tudo. Nós vamos ter a eternidade para dar glória a Deus. Nós vamos ter a eternidade para louvar a Deus. Olha como fez São Felipe Neri. O Papa não conseguia entender os milagres que Deus fazia e que foram levados para a canonização de Felipe Neri. E o Papa começou a ficar meio com insônia, dias sem dormir. Aí um dia ele deu uma cochilada e sonhou com Felipe Neri, que dizia assim: sua santidade, dorme tranquilo, eu já estou no céu, eu não preciso ser canonizado. Naquela semana o Papa liberou a canonização de Felipe Neri. Eu não preciso de títulos na terra, eu não preciso de bens na terra, eu não preciso de reconhecimento na terra, eu preciso que o meu nome esteja escrito no céu, entre aqueles que vão eternamente em júbilo dar glória a Deus.
Mas como que eu vou dar glória a Deus na eternidade se eu não sei dar glória a Deus aqui diante da cruz que eu tenho que passar? Como? Perceba, nós vivemos a festa da exaltação da Santa Cruz. Olha como é a experiência do amor de Deus a Abraão. Por amor a Abraão, no monte, que Abraão deu o nome de Javé Iré, Deus mesmo proverá, Deus mesmo providenciará. Deus poupou Isaque por amor a Abraão. Mais tarde no Monte Calvário, por amor a mim e a você, Deus não poupou o próprio Filho. É aqui que está o segredo. Deus me ama, Deus te ama, mas Deus não abre mão da sua vontade, porque a vontade de Deus é como a vontade de um pai, de uma mãe. Claro, no limite humano, não estou aqui comparando a paternidade humana com a paternidade divina. Mas o pai e a mãe, quando repreende um filho, que vê que ele está indo para o matadouro, que vê que ele está indo para o caminho da morte, ele repreende por amor. Por amor. Quando Deus diz, a minha vontade vos salva, é por amor. Carlo Acutis vai dizer que a gente nasce original, Carlo Acutis, e se não viver o júbilo do louvor, a entrega da confissão, a vida eucarística, o alicerçar-se sobre a palavra de Deus, nós vamos morrer fotocópias. Eu e você hoje, olhando para a nossa vida, nós somos originais ou fotocópias? Nós nascemos originais. Mesmo com a mancha do pecado, o batismo nos tornou filhos de Deus, herdeiro e co-herdeiros do céu. Mas eu tenho que viver a graça. Eu tenho que viver esse tempo. Eu tenho que buscar nesse tempo este estado de graça de Deus. Devemos falar com Deus, orar com Deus, está na presença de Deus. Padre Marlon Múcio, que aliás, acho que vai estar com vocês daqui uns dias, ou já esteve, ou vai voltar, mas Padre Marlon Múcio, vai voltar então, porque eu já estou profetizando. Ele diz assim que a murmuração é a ladainha das trevas. A murmuração é o louvor a Satanás. Você tem louvado a Deus ou a Satanás? Ai, tadinho de mim, ninguém gosta de mim. Ah, o mundo é mau, cada um pensa em si. Só eu penso em mim. Qual é a diferença minha do mundo? Se todo mundo pensa em si e eu também só penso em mim, eu sou igual ao mundo. Eu sou mundano como os outros. E como o mundo vai se transformar se eu não me transformo? Trago aqui uma frase, hoje achei muito linda. Obrigado, irmã Neuza, de Belo Horizonte, que me mandou essa frase. Aliás, ela colocou na porta de entrada do hospital, para que todos os doentes entrem ali com esse pensamento. Uma frase de Gema Galgani: se todos os homens procurassem conhecer e amar a Deus, esse mundo se tornaria um paraíso. Misericórdia, Jesus! Se todos os homens, olha, procurassem conhecer e amar a Deus, este mundo se tornaria um paraíso. Lindo demais. Termino esse texto, que é muito lindo. O versículo 19 continua dizendo: não extingais o Espírito. Quantas pessoas estão vivendo longe da experiência do Espírito? De que adianta o milagre de uma cura física, se você está na carne? Ou talvez guiado por espíritos imundos, por ideologias demoníacas. De que adianta Deus te curar agora, e vai curar, hoje vão acontecer muitos milagres, e amanhã ou depois, você ir consultar horóscopo, sortista, benzedor, e outros que tem aí, para não dizer fedor, e para não dizer o que eu não posso dizer, que você já conhece, sabe onde é que está indo. E se eu falar aqui, coitado do Instituto Resto, vai pagar o pato, vai cair a rede social, por causa do teu e do meu pecado.
Então não é justo nem falar, mas você sabe. De que adianta Deus curar se eu não estou pronto a estar com Deus? Como hoje é dia de milagre, eu queria contar aqui um milagre sobrenatural. Olha, para o louvor, tem muita gente seguindo igrejinha por aí, igrejola. Agora, em São Paulo a gente vê isso. Eu estava andando em São Paulo, agora com uma perna só a gente anda mais devagar, né? Porque não dá para andar rápido. Marcelo, não corre, tem buraco, vai dar soco, anda devagar. E eu comecei a ver, há uns dias atrás tinha passado, antes de quebrar a perna, era um bar, hoje é uma igreja. E aí eu comecei a fazer, Padre Duarte, um questionamento, como se pode fundar uma igreja, para encontrar um milagre. E eu fui fazendo algumas coisas. Primeiro, para fundar uma igreja tem que ser filho de Deus. Então eu posso fundar uma igreja. Aleluia. Xaralabá. Segundo, para fundar uma igreja, além de ser filho de Deus, tem que fazer milagre. Eu já vi Deus usando esse cano ferrujado, quebrado, vazado, que a graça de Deus chega a escorregar para os lados, as pessoas têm que se catando de tanto pecado que tem. Eu já vi Deus fazer muito milagre. Então, xaralabá, eu posso fundar uma igreja. Aleluia. Depois, para fundar uma igreja, tem que ter o mínimo do conhecimento da palavra de Deus. Gente, eu sei a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Estou mais ou menos que naquela história daquele homem. O cara trabalhava num canavial, o cara tinha uma experiência, mas ele era analfabeto. E aí, um dia ele teve uma visão, enxergou um letreiro, tipo um outdoor enorme assim no céu, que de qualquer parte do mundo se enxergava. E ele trabalhando no canavial, parou para rezar, para agradecer a Deus para o almoço. Era uma pessoa de Deus. Era uma pessoa temente a Deus. E quando viu aquele VCC, cheio do discernimento, que nem muitos asmáticos que tem por aí, cheio de discernimento, Deus falou comigo. E o que a Bíblia diz? E o que a igreja ensina? Para fundar a igreja tem que conhecer a palavra de Deus. Mas ele tinha uma noção. Ele foi até o padre, chegou lá: seu padre, Deus falou comigo, eu enxerguei um letreiro VCC, e eu entendi que Cristo Cristo chama, e eu não quero mais ser colhedor e plantador de cana, eu vou pelo mundo ser missionário, oxaralabária, coriacária, alabária, e eu vou, e porque eu vou. E o padre assustado falou: meu filho, eu te conheço, eu vejo você aqui, mas você já leu a Bíblia? Padre, eu conheço a Bíblia do Jerônimo ou Apolônio. Padre, meu filho, seu padre, desculpe, é que eu estou emocionado com a visão de Deus, seu padre. É do Gênesis ao Apocalipse. O padre falou: meu filho, a Bíblia tem muitos livros, tem muitos capítulos. Me diga o que você mais gostou da Bíblia, de tudo que você leu dela até hoje. Ele falou assim: das parábolas. Meu padre falou: meu filho, para de me enrolar. Olha o tamanho da fila da confissão. Sabe que você não pode me falar uma coisa mais fácil? Que parábola tem do Gênesis ao Apocalipse, meu filho? Me conta uma coisa boa. Qual a melhor parábola que você gosta? E ele cheio de entusiasmo, porque Deus tinha falado com ele. Ele olhou para Deus, para o padre, e disse assim, para Deus, porque o padre é Cristo. Olhou para o padre e falou: seu padre, o que eu mais gosto é a do bom samaritano. E o padre viu que o olho dele brilhava. O padre falou: essa parábola ele conhece, primeiro vê livro dele, para dar um envio logo, para atender os penitentes que estão ali. Eu vou pedir para ele me contar, é uma parábola que não é muito longa. E o padre disse: meu filho, conta a parábola. Ele falou: então tá, seu padre, senta aí que eu vou lhe contar. Ela é um pouco longa, mas eu vou lhe contar. O padre já falou assim: então ele não leu a minha parábola que eu li. Mas, meu filho, conta. E ele falou, começou: sabe, seu padre, eu vou contar inteirinha. Se eu pular alguns pedaços, o senhor me perdoa. Sabe, seu padre, certa vez desceu um homem de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, seu padre, ele foi tombado pelos salteadores. Ele caiu no chão. E quando ele caiu no chão, ele meteu a mão no bolso e tirou alguns talentos. A um lhe deu 3, 4, 2, 1, conforme lhe aprazia para cada um. E saindo dali, seu padre, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, seu padre. Que coisa terrível! Aonde ele jejuou 40 dias e 40 noites e não teve fome, porque os corvos todo dia
dia lhe traziam alimento. Seu padre, saindo daquela situação terrível do deserto, olha, padre, eu estou na parábola do bom samaritano. Ele foi à casa de Jezabel, seu padre, e perguntou para a mulher: cadê teu marido, mulher? Porque ele tinha vindo do deserto, seu padre, ele estava desesperado. E a mulher olhou para ele: moço, eu não tenho marido. E ele olhou para ela e disse: bem, sua safada, teve 5, e o que tem agora não é teu. E ele desistiu dessa casa e seguiu o caminho, padre, para encurtar o caminho da parábola, porque eu vi que a fila está grande lá fora. Logo à frente, seu padre, ele enxergou um carro com um cavaleiro pegando fogo, que ocultou-lhe a visão. E do lado apareceu a rainha de Sabá e que disse: moço, você tem muito a ver ainda. E ele continuou o caminho, seu padre. Uma situação mais terrível do que o cavalo pegando fogo era Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore. Seu padre veio da lila e cortou-lhe os cabelos, e os restos que deram, seu padre, sobraram 12 cestos, seu padre. Portanto, seu padre, não precisa, me envia, não se preocupa com o que comer, com o que vestir, porque o papai do céu dá tudo, seu padre. Mas seu padre, para terminar a história, porque a fila está grande, lá na frente, seu padre, ele enxergou o velho Simeão, que ergueu os olhos para o céu e deu um grande brado: tudo está consumado. O padre, gente, comovido com aquela história, olhou para ele, que queria quase fundar uma igreja sem conhecer a palavra de Deus, e disse: meu filho, você verdadeiramente teve uma palavra de Deus, mas você só discerniu errado. Desde você entender vai, Cristo chama, você devia ter entendido vai, continua cortando cana. Gente, como é que eu quero fundar uma igreja se eu não sei o que é Deus? Deus disse: edificai a minha igreja, não essas igrejolas, não essas casas com marketing de igreja que tem por aí. E por último, se o quarto ponto é a palavra de Deus, eu até me encaixo nela. Até agora os 4 eu sou fundador de igreja. Agora tem o quinto ponto, que eu acho que eu não consigo. Tem que morrer e ressuscitar. Se a igreja que você segue, a busca dos milagres, o fundador dela morreu e ressuscitou, e enviou o Espírito Santo para dar toda a fortaleza e para fazer coisas maiores do que aquela que ele fez naqueles que seguissem aquele caminho que é verdade e que é vida, então você vai ser cidadão do céu. Agora, se você está buscando um milagre fora dessa igreja, cuidado, dá tempo. Deus é misericordioso. Volta para trás, confessa, busca o teu milagre. Oxaracantaralabária. Olha, outra coisa que impede o milagre é falar mal dos outros. E o que Santo Antônio de Lisboa nos ensina? Devemos falar na ausência de uma pessoa somente aquilo que teríamos coragem de dizer na presença dela. Depois, como não lembrar do apoio dos anjos para o milagre? Põe a mão no teu coração e peça o teu milagre. O Senhor está tocando agora. Eu vejo você que foi diagnosticado com um câncer nos ossos do seu peito, já enraizados, com metástase nos ossos do seu peito. Deus está te curando. Oxiricantaralabária. Você que hoje entendeu verdadeiramente qual é o maior milagre. E claro, Deus quer a tua cura. Deus gosta de fazer milagre. Olha o milagre no evangelho de hoje, que Deus fez à distância, curando aquele servo. Deus está curando você agora, que também estava com tumor cerebral. Deus está curando você, que foi diagnosticado com uma escoliose, que já estava indo para um caminho de paralisia, sem poder trabalhar, já encostado, sem
ou ajuda que você recebia na paróquia, você não conseguia mais sobreviver, porque nem o alimento mais você conseguia adquirir. Deus está curando essa escoliose, você vai voltar a ter uma vida normal. Deus está tocando sobre muitos agora, que sentiram a vontade de confessar, e Deus me diz em palavras com tanta segurança: vai ao confessionário, lá é o teu milagre. E quando você se reconciliar com Deus, consigo mesmo e com os irmãos, o teu milagre será muito maior do que aquele que você espera. Aquilo é nada, foi só algo que Deus colocou, a isca que Deus permitiu para que você pudesse ser inteiramente do teu Senhor. Oh, xaralabaria, coricantaralabaria. E como hoje é uma noite de milagres, e nós iremos clamar os milagres juntos, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu nome e das tuas chagas, chagas gloriosas, chagas dolorosas, que possam pender dela, que possa ser aspergido delas agora, principalmente da chaga mais potente, que é a do teu coração perfurado, aonde jorrou água e sangue. Que jogue agora, Senhor, a água purificadora do batismo, para que possamos nascer de novo, não mais da carne, mas agora do teu Espírito, e que pelo teu sangue seja destruído todo tumor, toda célula cancerígena, toda doença degenerativa, autoimune. Vai falando para Deus, conversa com Deus, mas não como alguém que é coitado, não como alguém que é condenado, não como alguém que não tem mais condição de nada. Agora você entendeu, tudo é possível para aquele que crê. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Coloque a tua dor já em louvor, pedindo, clamando, suplicando, porque os anjos estão na tua casa te visitando para te dar o milagre, e que o sangue de Cristo que lava e liberta, te lave, te liberte, e por esse texto do combate te dê o milagre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje Jesus quer fazer essa obra.